através desse texto. A partir do versículo 1, no capítulo 8 de Romanos, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Essa igreja hoje à noite, inclusive, está mais bonita ainda, porque nós temos muitos visitantes e com um motivo muito específico, né? A irmã Letícia vos convidou. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Ela teve um motivo para fazer isso e não foi somente por causa do aniversário dela. Estou contando um segredo, hein? Depois ela vai brigar comigo. Ela quer partilhar um pouquinho com vocês do que ela crê, da fé dela, o que ela vive, de quem ela serve. Contei o segredo, ponto. Essa é a verdade. Ela usou uma data propícia, e certamente todos que estão aqui a amam, né? Para convidar vocês para apresentar um Deus que ela crê, e que ela vive por esse Deus. Não somente ela, mas boa parte dos que estão aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se posiciona num discurso maior do apóstolo Paulo. Começou, na verdade, no capítulo 6. Paulo está escrevendo uma igreja que é composta, na sua maioria, por pessoas
que se converteram da prática pagã, de uma vida completamente distanciada do Senhor, e aceitaram o perdão de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Tinha alguns judeus também ali no meio da igreja de Roma, e por isso que ele insere um tema que eu já vou falar aqui. Mas a verdade é que ele está ensinando a todos que há um grande julgamento sobre a humanidade. Vocês sabiam disso? Existe um tribunal já posto diante da humanidade? Existe um tribunal. Se chama o Tribunal Celestial. Deus está regendo esse tribunal como o juiz de todas as coisas. Todas as pessoas que vivem na face da terra, não só no nosso país, no nosso bairro, na nossa cidade, hão de comparecer perante esse tribunal. E eu vou contar uma notícia que não é muito boa. Segundo as Escrituras, segundo o que Deus nos relata, a maior parte da humanidade vai comparecer perante esse tribunal como condenado. Ou seja, com um destino muito ruim. Muito ruim. E o Senhor diz que esse destino, ele não tem volta. Se o indivíduo permanecer nessa condição de condenado até esse juízo se estabelecer, até esse tribunal efetivamente aparecer diante de nós, não tem saída mais. Porque você e eu, como homens, pessoas, mulheres, naturais, todos nós nascemos sobre uma condenação. Condenação essa que, por raça, recebemos do primeiro casal, que pecou, desobedeceu a Deus. Pastor, eu acho que eu não fiz nada de mal. Isso aí foi um problema de Adão e Eva. Eu quero te convidar a colocar um pouquinho a sua mão na consciência. Eu gostaria que você meditasse um pouco na quantidade de mal que você fez hoje. Só hoje. Não estou pedindo para você analisar a sua semana, não. Pense só na quantidade de mal que você fez hoje. Todas as palavras atravessadas que você disse hoje. Todos os pensamentos distanciados de Deus que você pensou hoje. Todas as atitudes que você teve hoje que foram erradas diante de Deus e você afetou inclusive o seu semelhante e aqueles que estão à sua volta. Se você for sincero, você vai encontrar muitos pecados no seu coração. Se você for sincero, você vai encontrar. É verdade ou não é? Isso prova que a sua natureza é contaminada. E que se você permanecer com essa natureza diante de Deus, no seu tribunal, no seu julgamento, você vai para um lugar terrível sem volta, chamado inferno, que é onde o fogo nunca se apaga, segundo o Senhor Jesus Cristo que desceu do céu para nos ensinar. É o único que pode ensinar sobre as coisas espirituais. Tem autoridade para isso, como Filho de Deus. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu tenho certeza absoluta que você não quer ir para esse lugar. Não preciso te conhecer profundamente. Porque ninguém em sã consciência quer ir para esse lugar. E acabamos de ler na introdução do culto, Isaías 35, né, que diz que sob a manifestação do Cristo, do Filho de Deus, nem os loucos errariam o caminho. Então, até aqueles que não têm um equilíbrio mental muito certo, como nós achamos, são capazes de se prostrar diante do Messias, de Jesus Cristo, reconhecendo o seu pecado, o seu estado de condenação e pedindo perdão. Isso traz um efeito, esse estado de condenação, traz um efeito prático na nossa vida muito ruim, que eu acabei de citar, mas
Isso não vai terminar no dia de hoje. Amanhã, um novo dia, e você estará fazendo muito mais coisas ruins do que boas. E na terça-feira, o dia se renova. E na terça-feira, você estará fazendo muito mais coisas ruins do que boas. E quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e chegou o domingo de novo, sob a perspectiva da sua vida de você fazer muito mais coisas ruins do que boas. Mais uma vez eu falo, o que prova que a sua natureza é distanciada de Deus, é pecaminosa. Paulo, no final do capítulo 7, ele faz uma reflexão escrevendo à igreja. E ele fala assim, aquilo que eu gostaria de fazer que é bom, isso eu não consigo fazer. Mas aquilo que é mal, a minha natureza carnal parece que faz naturalmente. Naturalmente. E ele termina o capítulo 7 assim. E eu fico pensando, se a carta aos Romanos termina aqui no final do capítulo 7, ele dá depressão. Não é? Ele termina assim, miserável, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele está se referindo justamente ao nosso corpo contaminado pelo pecado. E ele diz no 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do que, irmão? Do pecado. Então o que ele fala, irmãos e amigos, é o seguinte, existe uma luta dentro de nós. Existe uma luta dentro do ser humano. Eu vou falar para você também uma coisa que não é muito boa de se ouvir. Se você tentar vencer essa luta sozinho, você vai perder. É uma luta que o indivíduo já perdeu. Já perdeu. Porque ele não tem condições de mudar a sua natureza. Que acabamos de citar aqui, que é má, que é pecaminosa. E todos os dias você vai chegar no final do dia, meu Deus, a quantidade de coisa ruim que eu fiz. A quantidade de coisa ruim que eu pensei, quantidade de coisa ruim que eu falei, quantos que eu machuquei no dia de hoje. E Paulo reconhecia o quanto que ele fazia isso também. Por isso que eu falo, né? Terminou aqui no capítulo 7. A carta aos Romanos acabou. Meu Deus, como é que vai ser da nossa vida? Eu sou mau. O que eu faço para os outros não é bom. Eu faço muito mais mal àqueles que estão do meu lado e me amam do que eu faço bem. Mas pela graça do Senhor, ele começa o capítulo 8 com uma esperança que se renova para todos nós. E ele fala assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui não é uma palavra, é um brado. Porque ele está trazendo o exemplo de vida dele. Eu sei que o meu Redentor me alcançou e me perdoou dessa natureza condenada. Remiu a minha alma e hoje eu vivo por ele. Eu fui absolvido diante de meu Deus pelo sacrifício do meu Cristo. É isso que ele está falando aqui. Quando ele declara, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, significa o seguinte, todo aquele que olha para o sacrifício da cruz do Calvário e vê lá o seu pecado, vê lá a sua condenação, o seu destino sendo anulado pelo sacrifício do Filho de Deus e crê que aquilo ali foi o bastante para lhe perdoar e te conceder salvação e vida eterna, você tem uma nova vida. E caminha, não mais como acabou, né? Capítulo 7, prostrado,
Mas ele dá um brado no início do capítulo 8, eu não tenho mais condenação sobre a minha vida, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Ninguém mais me condena, nada mais me condena, porque o sacrifício da cruz me libertou de tudo isso. E aí eu vou te trazer a meditação do que é essa libertação prática. Mas, pastor, eu já acho que é o bastante. E eu concordo contigo, não é mesmo? Eu saber que nenhuma condenação paira sobre a minha vida já seria o bastante. Mas Paulo não para por aí. Porque após afirmar isso, ele traz aqui como essa vida de absolvido é diante de Deus. E a primeira coisa que ele fala é que o nosso caminhar nessa vida não será mais orientado para a carne, mas sim pelo Espírito. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo recebe o Espírito Santo de Deus. Esse recebimento é Cristo habitando em nós. Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. Pedro, pregando lá em Atos, ele encontra pessoas que não conheciam completamente o Evangelho e pergunta a essas pessoas: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Pastor, e qual é o efeito prático desse recebimento na nossa vida? Primeiro, caminhar com Cristo. Porque na segunda parte do versículo 1, ele diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí na Bíblia dos irmãos deve estar com letra maiúscula, não é isso? Sim ou não? Se refere a pneuma, que é o Espírito Santo de Deus. E o que ele está dizendo é assim, bom, se eu recebi o Espírito Santo, eu pertenço a Cristo. Se eu pertenço a Cristo, eu fui perdoado de todo o meu pecado, da vida pregressa que eu tinha. Mas eu tenho um dever. O que significa andar? Ninguém vem me dizer que é para dar um passo após o outro, por favor. Seria uma explicação muito simplória do que é andar, né? Obviamente, o que Paulo está dizendo aqui é que os seus propósitos de vida, as suas escolhas de vida, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala, agora não é mais de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. E segundo a primeira parte do versículo, tudo que você pensa, tudo que você faz e tudo que você fala revela uma pessoa absolvida pelo sangue de Jesus Cristo. Que efeito maravilhoso. Que efeito maravilhoso. Antes, o que andava fazendo mal aos outros, agora anda segundo Cristo andou. E como é que Cristo andou, irmãos e amigos? Fazendo o bem ou fazendo o mal? Uma vez quiseram matar o Senhor Jesus Cristo, apedrejado, e ele se virou para esses que estavam intentando fazer isso e perguntou assim, pelo que bem que eu fiz a vocês que vocês querem me matar? Qual foi o bem que eu fiz para vocês que vocês querem me matar? Porque mal eu não fiz. Levando aqueles indivíduos a refletir na consciência deles o que eles estavam fazendo. Eles conseguiram fazer o que queriam, né? Conseguiram. E levaram Jesus a julgamento e levaram ele à condenação da cruz do Calvário. Mas isso era a missão do Senhor Jesus Cristo mesmo. Ele aceitou a cruz por mim e por você. Mas a verdade é que todo aquele que é absolvido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo
anda não mais segundo a carne, orienta, segundo o seu ser pecaminoso, orienta, mas segundo essa nova lei. O que Paulo fala? Interessante Paulo falar isso, porque ele foi ensinado na lei judaica. Ele cresceu, um menino, tamanho aqui de Micael, de Antony, do Bernardo, cresceu aos pés de um mestre da lei. Mas ele não encontrou a salvação na lei. Ele encontrou a salvação na graça de Cristo. E ele fala que a lei estava enferma pelo pecado. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a lei apontava o pecado, mas ela não tinha o poder para salvar. É isso que ele está dizendo. A lei mostra o que é pecado. A lei de Deus te mostra o que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Mas ela não tem poder para salvar. Aí a gente terminaria aqui o capítulo 7 novamente. A lei nos deixa aqui no final. E agora? Sou perdido. Faço muito mais mal do que bem. Mas no versículo 2 ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do que? Do pecado e da morte. Ou seja, o salário do pecado é o quê? A morte. A consequência do pecado é a morte e a condenação, que eu acabei de falar na introdução da mensagem. Mas hoje eu vivo, ele está dizendo, dando o próprio exemplo, não mais por essa lei que está enferma pela carne e que não pode salvar. Mas eu vivo por uma lei que me traz vida e que me livrou da morte. E que vida é essa? Vida de comunhão plena com Deus. Vida que demonstre essa nova realidade. Isso é andar. Isso é andar segundo o Espírito. Que não machuca mais as pessoas. Eu achei muito interessante. Hoje nós saímos para evangelizar após a nossa programação da manhã. Saímos pelas ruas para evangelizar e levar folhetos, né, como instrumento de evangelização. E se a irmã Vanessa me permite citar o exemplo dela, né? Ao retornar, ela falou assim: irmã Vanessa é uma nova convertida, se batizou na semana passada, né? E hoje já estava trabalhando para Cristo nas ruas, levando a graça e a misericórdia de Deus. Né? E ela falou assim uma coisa que eu achei muito bonita, irmãos. Eu vou compartilhar com os irmãos. Ontem era eu que estava recebendo por alguém esse folheto da palavra de Deus. Hoje sou eu que estou levando a palavra de Deus. Antes, ela recebeu a palavra de vida. Agora, a palavra de vida habita nela. E ela oferece essa palavra de vida a outras pessoas que, infelizmente, ainda estão no caminho de morte e de condenação. Isso é andar pelo Espírito. Isso é andar pelo Espírito. A outra consequência, muito clara nesse texto, daqueles que recebem a absolvição do sangue do Senhor Jesus Cristo, é que nós andamos agradando a Deus. O apóstolo Paulo fala aqui que a inclinação, versículo 6, porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é o quê? E no 7 ele diz alguma coisa mais preocupante ainda. Porquanto a inclinação da carne é o que contra o Deus? Inimizade contra Deus. Ou seja, se você continuar sendo orientado pelas suas vontades carnais, você está alimentando o quê? Uma inimizade contra Deus. É bom ser inimigo de Deus? Todo aquele que rejeita esse perdão
que nos absolve, continua sob a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a inimizade de Deus continua sobre aquele que quer continuar trilhando seus caminhos de carne. E ele continua: pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Ou seja, as suas decisões não são baseadas nos princípios e nos preceitos de Deus, mas sim baseadas na carne, que é enferma pelo pecado. Ora, se você vai produzir aquilo que é pelo pecado, automaticamente Deus se afasta de você. Porque Deus é santo e não se relaciona com o pecado de forma nenhuma. Mas aqueles que agradam a Deus e se permitem ser purificados, absolvidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não andam dessa forma. Mas agradam a Deus até na sua inclinação. Porque o versículo 6 fala o seguinte: aqueles que são inclinados à carne não agradam a Deus. O que é inclinação? Inclinação é tendência, não é? Quando a gente vê um poste inclinado, o que a gente fala? Esse poste vai cair, não é verdade? É um milagre até hoje, aquela torre lá na Itália, lá a Torre de Pisa, né? Está inclinada e até agora não caiu, mas dizem que ela está inclinando cada vez mais. Vai chegar um dia que vai cair. Quem está inclinado significa que está prestes ao quê? Cair. E a inclinação da carne é morte. Ou seja, você ter tendência a ouvir muito mais essa luta interna que tem dentro de nós, né? A ouvir muito mais a carne do que o Espírito. Mas aqueles que pertencem a Deus dão ouvido ao Espírito Santo de Deus. Não são inclinados à carne, mas são inclinados para obedecer o Espírito de Deus. Que em vez de proferir uma palavra que machuque alguém, profere uma palavra que abençoe alguém, que edifique alguém, que reflita antes de falar, para que essa reflexão o conduza a falar aquilo que o Espírito Santo de Deus o ensinou. Que antes de praticar alguma coisa, pense em como agradar o Espírito Santo de Deus que habita nele. Isso é inclinação espiritual. Isso é inclinação espiritual. Nós precisamos ser tendenciosos a fazer a vontade de Deus, que é a orientação do Espírito Santo na nossa vida. E por último, aquele que teve essa absolvição pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele não é mais perdido nesse mundo, mas ele recebe uma paternidade sobre a sua vida. Todos aqueles que o receberam o poder de serem tornados o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Está lá em João 1, versículos 12 e 13. Aquele que é absolvido é filho de Deus e anda em conformidade com esta filiação. No versículo 11, ele diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo aqui? Se você recebeu o perdão em Cristo Jesus, se você creu no sacrifício de Cristo, você vai refletir no seu corpo o Espírito Santo que você recebeu. É isso que ele está falando. O seu corpo cada vez mais vai ser santificado para Deus. É isso que ele está falando, como algo natural.
E isso vai dizer o seguinte: eu sou filho de Deus. Porque não somente a minha alma reflete que sou filho de Deus, mas o meu corpo também vai transparecer que sou filho de Deus. Versículo 12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o que diz no 14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus confirmam o quê? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus confirmam o quê, irmãos? Estes são filhos de Deus. Costumo falar para os irmãos o seguinte: não adianta eu ter um coração inclinado ao evangelismo, não adianta eu ter uma paixão pelas almas e a compaixão por os que estão perdidos lá fora, se eu, diante do meu Deus, não levo uma vida em conformidade com isso. Porque nós vamos ver lá no versículo 19, diz que os que estão lá fora esperam a manifestação dos filhos de Deus. Mas esperam de que forma? Que eu viva de qualquer jeito e só fale da minha fé? Quer dizer, eu falo uma coisa e vivo outra? É isso? Quem é filho de Deus não vive assim. Ele fala e vive a sua fé. E pode demonstrar, através de uma prática sincera de vida, que o Evangelho de Jesus Cristo que ele crê é verdadeiro. Que transformou verdadeiramente a sua vida. E não é uma balela de uma historinha qualquer, uma religião criada por algum ser humano. Mas aquilo que verdadeiramente produz regeneração em todo aquele que crê. Produz uma nova vida. E eu preciso viver conforme a sua verdade. Com muita sinceridade no meu coração. E eu mostrarei que eu sou filho de Deus, porque eu caminho em conformidade com o Espírito. E a minha alma e o meu corpo estão ligadinhos, confirmando que eu pertenço a Deus. E ele termina com algo muito interessante, porque quem vive assim tem uma garantia. Eu vou te dizer uma coisa: se você optar nessa noite por crer no Senhor Jesus Cristo, vou te avisar uma coisa que é bíblica. Você vai sofrer perseguição. O Senhor Jesus Cristo disse que o discípulo ele não pode ser maior do que o mestre, em nenhum momento. E lá em Mateus 5 ele diz: assim como me perseguiram, perseguirão a vós. Mas apesar disso, ele diz que somos bem-aventurados, mais que felizes. Os irmãos sabem o que significa, né? Bem-aventurado significa ser mais que feliz. Como é que pode isso, pastor? Jesus está ensinando acerca de uma vida que nós passaremos aqui com aflições, com perseguições, e ele está dizendo: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Sabe por quê? Paulo fala aqui no versículo 18. Por quê? Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque se padecemos com Cristo, no versículo 17 ele fala isso, também nós estamos demonstrando que nós vamos ser glorificados com Ele. Se nós somos afligidos, assim como Cristo foi afligido, nós estamos demonstrando que vamos ser glorificados com Ele. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A vida cristã é assim. Nós vamos sofrer perseguições pela nossa fé, aflições pelas posições que tomamos, que são contrárias ao mundo. O que Paulo está ensinando aqui é uma vida diferente. Você vai caminhar como sendo guiado pelo Espírito no mundo, que é guiado pela carne.
Você vai querer fazer bem enquanto os outros quase impedem você de fazer o bem para eles mesmos. Quando a gente sai para pregar na rua, a gente vê isso. Nós não estamos pedindo recurso para ninguém, nós estamos levando o poder de Deus, o amor de Deus, que é o Evangelho, para salvar todo aquele que crê. E muitas vezes somos maltratados porque estamos levando algum tesouro que não pode ser comprado por ninguém. E às vezes aquilo bate na nossa cabeça e diz, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Né? Como é que pode uma coisa dessa? O mundo é cego na sua condenação. O seu estado de condenação, a sua cegueira é constante. E isso vai se refletir em alguma coisa que afeta a nós cotidianamente. Mas se somos filhos de Deus, nós vamos continuar firmes, levando o testemunho de Cristo, levando uma vida que seja guiada de acordo com o Espírito Santo de Deus. E certamente, Ele vai nos capacitar, assim como Ele venceu, porque Ele nos declarou que no mundo nós teremos aflições. E dando o próprio exemplo, Ele fala, tende bom ânimo. Olhem para mim, porque eu venci o mundo. Como filhos de Deus, nós vamos vencer também. Eu quero te convidar nessa noite, se você entendeu que você está no meio de um grande tribunal. O seu estado natural é um estado de condenação. O juízo, por enquanto, não está posto e pela misericórdia do Senhor, Ele espera que você se arrependa dos seus pecados e se volte para o sacrifício que Ele fez com muito amor de seu Filho Jesus Cristo. Se você entendeu e você quer mudar a sua situação, e você quer viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne, andando em conformidade com a vontade de Deus, você tome essa decisão hoje e levante uma de suas mãos declarando, eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo por mim. Eu não quero mais viver fazendo mal, mas eu quero fazer o bem. Eu não quero mais andar nesse mundo segundo o curso dele, que só leva a tristeza, a angústia. Eu não quero mais viver assim. Mas eu quero viver andando em conformidade com o Espírito de Deus e com a excelente vontade e justiça dele sobre a minha vida. Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendo, Célia, como uma conversão ou como um retorno ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas alguém deseja fazer essa decisão hoje diante do Senhor Jesus Cristo? Que significa um retorno a esse caminho de justiça de Deus, ou um reconhecimento de pecado e prostrado diante dele nesse momento. Você se declara pecadora e suplica pelo perdão de Jesus Cristo. Você se declara pecador e suplica pelo perdão de Jesus Cristo. Se não, com toda a sinceridade que nós temos diante de Deus, que Ele, com toda a misericórdia que somente Ele tem, lhe propicie uma outra oportunidade para você tomar essa decisão. E nós, irmãos, nós temos proposto diante de nós uma vida completamente diferente. Uma vida que tem uma garantia de que se andarmos em conformidade com o Espírito, com o padrão de Cristo Jesus, as aflições que nós vamos passar aqui não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Quando Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, aparecer nos altos céus, nós vamos juntamente com Ele para a glória e todas as aflições ficarão aqui. É isso que nós devemos alimentar dentro de nós a cada dia. Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe.